Bem-vindos ao Family Business Talk. O meu nome é Rita Benavente e este é o podcast onde mergulhamos na dinâmica única das empresas familiares, explorando os desafios, oportunidades e estratégias que moldam o seu sucesso. Hoje estamos a abordar um tópico crucial, a resolução de conflitos em empresas familiares. As empresas familiares são a espinha dorsal das economias mundiais e são uma mistura de relações empresariais e familiares. Mas quando a empresa e a família estão interligadas, é natural que haja desacordos entre irmãos e irmãs, entre gerações, sobre a gestão e tomada de decisões. Se não forem controlados, estes conflitos podem levar a uma desconfiança e também a más decisões empresariais, marginalizando os principais intervenientes. Então, como é que as famílias previnem e resolvem as divergências, mantendo assim a sustentabilidade da sua empresa? É isso que vamos discutir hoje com o nosso convidado. O professor João Matos é especialista em negociação, resolução de conflitos, comunicação interpessoal e persuasão. É professor na Católica Lisbon desde 1995 e tem dedicado a sua carreira à formação de líderes empresariais e executivos para navegarem com sucesso em negociações complexas. Com uma vasta experiência na formação de executivos e credenciais como Harvard Law School, Kellogg School of Management, Wharton e Cornell, o professor Matos está qualificado para nos oferecer conhecimentos valiosos sobre a forma como as empresas familiares podem evitar conflitos e construir relações sólidas e duradouras. Professor Matos, obrigada por se ter juntado connosco hoje. Eu é que agradeço. No seu trabalho salienta que evitar conversas difíceis apenas aprofunda os conflitos. Como é que vê esta dinâmica nas empresas familiares, onde os laços pessoais acrescentam uma complexidade extra? É verdade, as empresas familiares, como o próprio nome indica, e são com irmãos, com tios, com primos, em que é um bocadinho mais complicado. Primeiro, é muito difícil dizer a um irmão, a um tio, a um primo, a um pai, a uma mãe, a uma tia, é muito difícil dizer que és incompetente e vais ser despedida, isso é muito difícil. Agora, essas conversas têm que acontecer. Ainda há pouco tempo falava com um participante com uma empresa familiar em que ele é a segunda geração e ficar à frente da empresa com o pai ainda no ativo, a mãe no ativo, com outros irmãos, não foi fácil. Mas a coisa lá foi andando. Agora, essas conversas não se resolvem por varrer para baixo do tapete, não. É um bocadinho ficar à espera, ter esperança que a coisa se resolva. A esperança não é estratégia. É preciso uma estratégia, é preciso ter essa conversa. É claro que há conversas que eu posso evitar. Uma conversa com uma pessoa que para mim não é muito relevante, numa interação esporádica, num assunto que para mim também não é muito importante, se calhar essa conversa eu posso evitar. Agora, conversas com interações frequentes, em que há muitas emoções, em que os assuntos são importantes, em que o relacionamento é importante, que é quase por definição a família, seja a família mais nuclear ou mais alargada, são conversas que não podem ser evitadas. Portanto, o ponto não é se vou ter ou não vou ter a conversa. O ponto é quando é que vou ter a conversa e como é que vou ter a conversa. Essa conversa tem que ser planeada, essa conversa tem que ser pensada, tem que ser escolhido o tempo. Agora, evitar não vai ser solução em empresas familiares. Nestes casos em que o problema está ali a entranhar-se e evitar não vai ser a melhor maneira de resolver. É um pouco como uma doença, às vezes. Vou evitar e isto vai resolver-se. Não se vai resolver. Provavelmente vai ficar cada vez pior. E nos seus estudos, sugere a substituição de um genérico do eu compreendo por frases mais profundas. Como é que os líderes das empresas familiares podem adaptar a sua abordagem para demonstrar empatia e compreensão genuínas, especialmente durante disputas emocionalmente carregadas entre os membros da família? É verdade, Rita, a questão das emoções é importantíssima e às vezes as pessoas acham que as emoções não devem entrar nas empresas e ficam penduradas quando deixamos o casaco, a mala. Não é verdade. Nós não somos nada sem emoções, ou somos muito diferentes sem emoções. Portanto, as emoções fazem parte das decisões, fazem parte do dia-a-dia. Temos que, mais uma vez, também geri-las. E em relação a esta questão das emoções e em relação à questão especificamente do compreendo, eu não sou um grande fã da série Game of Thrones, mas sei que há mais do que uma vez, há momentos nessa série em que personagens dizem que tudo o que vem antes de um but, de um mas, não serve para nada.
E o compreendo às vezes é uma coisa muito parecida. Às vezes o compreendo é cala-te, que eu não estou para te ouvir o que tu dizes e eu quero é dizer o que eu acho. Então dizemos compreendo para acalmar a pessoa, para a pessoa se calar e depois nós dizemos aquilo que achamos. Eu lembro-me há uns anos, num curso que frequentei sobre conversas difíceis, uma semana, em Harvard, na Harvard Law School, e a certa altura um participante comentou, já não me lembro se era com ele ou não, mas o exemplo eu não esqueci, em que era alguém que tinha que negociar com as famílias que tinham tido pessoas que tinham morrido no 9/11, nas Torres Gêmeas. E essa pessoa que ia falar com essas famílias vinha de uma seguradora, portanto tinha a ver com as apólices de seguro. E parece que ele, quando falava com as famílias, dizia I understand, I understand, I understand. Até que houve uma senhora que lhe disse You understand nothing. Ficou mesmo muito zangada. Como é que tu podes vir aqui à minha casa dizer que percebes? Tu não percebes de nada. Tu não estiveste lá, tu não perdeste lá um filho, uma filha, um ente querido. Como é que podes vir aqui dizer que percebes? Então, se não devemos usar apenas o percebo, I understand, o que é que eu posso fazer? Eu posso continuar a usar o percebo, mas tenho que provar que percebi. E como é que eu faço isso? Reformulando aquilo que eu percebi do que a outra pessoa disse. Em vez de apenas eu percebo, tem que ser eu percebo que para ti isto e isto seja muito, muito importante. E aí a pessoa sente-se respeitada, sente-se escutada. E a seguir não vou dizer mais, porque se eu digo mais, matei aquilo que eu acabei de fazer. Vou substituir a partícula mas por uma partícula só com uma letra. I. Eu, nas minhas sessões, costumo usar o apagador como aquilo que é o mas. É um apagador, apagou tudo o que foi dito. E depois pego a seguir numa caneta, num marcador, e digo o I é esta caneta, é a continuidade. Portanto, em vez de compreendo mas, compreendo com reformulação daquilo que eu compreendi, ou seja, pelas minhas palavras o que eu percebi, e a seguir I para conseguirmos isso e para ter isso em consideração e para responder a essa tua preocupação, precisamos disto e disto e disto. Ou seja, há continuidade na conversa, não há quebra, não há uma guerra entre a tua versão e a minha versão, há a integração das duas e o foco na solução. Os líderes normalmente destas empresas têm muitas vezes de usar dois chapéus, o do membro da família e o do executivo da empresa. Como podem utilizar técnicas de negociação para equilibrar um bocadinho estes papéis sem comprometer as relações pessoais e os objetivos da empresa, claro? Esse é um ponto muito relevante. Qual é que é o teu chapéu? É o chapéu familiar, o chapéu da executivo, digamos. Que é um assunto que também tem que ser tido em consideração e aí parece-me que a filosofia negocial, a filosofia alargada da negociação, pelo menos como eu vejo e como tanta gente vê no mundo, ajuda. E qual é esta filosofia? A filosofia é esta. Nós não negociamos para derrotar o outro lado, nós negociamos para derrotar o problema. Se eu estiver a negociar para derrotar o outro lado, para vencer, entramos num conflito familiar muito complicado, que ou és tu ou sou eu. Agora, que ganha? Se eu derrotar o problema, nem uma pessoa perde, nem a outra perde. Somos nós e a organização que ganha. É quase que um triple win. É bom para ti, é bom para mim e é bom para a organização. E dessa maneira não temos que ter essa dicotomia entre família e empresa e percebemos que continuamos a ser família e ao mesmo tempo temos um projeto em conjunto. E isso ajuda. Já agora outra coisa que também pode ajudar. Eu sei que isto que eu vou dizer é estranho. Quando, no caso de ser o início de uma empresa, ou pelo menos em que estamos a chegar à empresa, pessoas da mesma família, se calhar não é má ideia pensar antecipadamente, se nos aborrecermos, se nos quisermos separar, como é que isto vai ser? Ou seja, estabelecer antecipadamente o processo para cada um vai para o seu lado. Pode ser dividir a empresa, mas isso tem que ser estabelecido antes, enquanto nos damos bem. Porque se vamos estabelecer isso quando nos damos mal, vai correr pessimamente. Não é casar já com um projeto sobre como é que vai ser o divórcio. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu estou casado há muitos anos, desde 1991, e pretendo, e acho que o outro lado também pretende, espero, continuarmos. Agora, numa empresa é diferente, as coisas podem correr mal. Convém pensar desde o início o que é que vamos fazer se isto correr mal. Um dos seus módulos centra-se em usar as emoções para negociar melhor.
pode partilhar ideias sobre como gerir as próprias emoções e compreender também as dos outros e ajudar a resolver os conflitos que resultam de uma dinâmica única que existe nas empresas com família. Claro que sim, Rita. E as emoções, como eu disse há pouco, são fundamentais aqui, não só nas empresas familiares, mas em qualquer área da nossa vida. E aí entra a empatia. Há muitas ideias erradas sobre o que é empatia. Às vezes há pessoas que pensam que empatia é simpatia, que empatia dá-nos bem, que empatia é eu gostar da outra pessoa, que empatia é eu mostrar compaixão. Não é nada disso. A empatia é a escuta das emoções. É eu perceber as emoções do outro lado, ir ao outro lado, perceber as emoções que aquela pessoa sente, mas não ficar lá. Porque eu tenho as minhas próprias emoções. Fala-se menos, e devia-se falar mais, talvez, num conceito que se chama a self-empathy. Eu tenho que dar empatia também a mim próprio. E se eu não der empatia a mim próprio, isto é, se eu não escutar as minhas emoções, eu vou ter muitas dificuldades em escutar as emoções dos outros. Portanto, aqui a chave é a escuta empática. E, curiosamente, o FBI, que não parece ter nada a ver com empresas familiares, o FBI desenvolveu há uns anos, já nos anos 70, toda uma metodologia para lidar com sequestros, com reféns, em que as emoções, se correr mal, vão morrer muitas pessoas. E, curiosamente, esse modelo, que se chama Behavioral Change Stairway Model, que tem 5 grandes passos, uma espécie de degraus, começa com escuta. Portanto, a agente do FBI, escutar aquele criminoso ou aquela pessoa que tem reféns. Segundo passo, demonstrar empatia. Empatia não é estar de acordo. Empatia não é gostar da pessoa. É apenas mostrar que eu percebo o que tu sentes. O concordar ou não concordar, isso não tem nada a ver para o caso. O gostar ou não gostar da pessoa não tem nada a ver para o caso. A seguir, o que é que temos? Ir criando uma relação fundamentada na confiança. Construção de confiança. Escuta, empatia, confiança. Para conseguirmos influenciar. E, por fim, a mudança comportamental. E qual é a mudança comportamental? Libertas os reféns, entregas e isto acaba tudo em bem. Ora, esta metodologia pode ser perfeitamente aplicada aos negócios na generalidade e às empresas familiares em particular. Portanto, começa muito em termos das emoções, começa muito na escuta, a seguir empatia, a seguir confiança. Eu gosto de dizer que a confiança é o WD-40 destas coisas, aquele spray que vai lá conseguir soltar a fechadura, o parafuso, e é o que faz soltar também muitas vezes as relações nas famílias, esta confiança. Diz também que a escuta ativa está no centro de muitas negociações eficazes. Que técnicas ou estratégia de escuta recomenda aos líderes das empresas que tentam compreender questões controversas e necessidades não expressas entre as partes interessadas da família? Continuando na lógica da empatia, é assumir uma atitude de genuína curiosidade. Não é escutar para repostar, para responder, é escutar apenas e só para perceber. Parece muito fácil, mas não é. Porque nós temos tendência a usar a escuta como meramente um tempo de espera para depois podermos falar. Não é um tempo de espera, é um tempo de aprendizagem, é um tempo de aprofundamento, é um tempo de compreensão do outro lado. E, como dizia o Stephen Covey, infelizmente já não está entre nós, foi um autor, ficou muito conhecido com uma série de obras, por exemplo, The 7 Habits of Highly Effective People, e nesses 7 hábitos, o Stephen Covey, entre esses 7 hábitos, identifica no hábito 5 a escuta. E esse hábito é por ele resumido da seguinte maneira: seek first to understand and to be understood. Ou, em português, procure primeiro compreender para então ser compreendido. Ou seja, uma atitude de eu primeiro vou-te compreender, posso não estar de acordo. Não vou já dizer que não estou de acordo. Nem vou estar a dizer, sim, sou todo ouvidos, faz favor. E com a minha cabeça a dizer exatamente o contrário e com o meu não verbal o contrário. Não são só os ouvidos que escutam. Escutamos interiormente e escutamos com o corpo. E há uma série de mensagens que nós temos que dar de abertura total ao outro lado. O que não significa que eu esteja de acordo com tudo o que tu dizes. Isso é uma fase a seguir. As empresas familiares geralmente debatem-se com questões que não resolvidas devido a conflitos históricos. Como é que os líderes podem passar de uma mentalidade de contenção para uma resolução colaborativa de problemas, assegurando que estes conflitos não se vão agravando ao longo do seu tempo? É verdade. Mais uma vez é a ideia de não ficar focado nas pessoas, mas sim no problema. E mais uma ideia.
que é uma frase que eu gosto. Não é minha, eu uso frases que não são minhas e gosto de identificar que não são minhas. Às vezes já não me lembro a origem, mas pelo menos não é originalmente minha. E a frase é esta: provavelmente nunca nos vamos entender ou teremos dificuldades em entendermos em relação ao passado, mas podermos entender em relação ao futuro. E nós só conseguimos atuar no presente para preparar, influenciar, para conseguir que o futuro seja um determinado futuro. O passado eu não o vou conseguir mudar. Embora possa haver, às vezes, necessidade de uma coisa tão simples como sentar-me à frente da pessoa e dizer-lhe: olha, eu quero te pedir desculpa. Ainda há pouco tempo eu pedi desculpa a uma pessoa, não interessam as circunstâncias, não era família, mas por uma expressão que eu usei que a pessoa entendeu como sendo ofensiva e não era nada esse o objetivo, eu disse-lhe: olha, eu peço-lhe desculpa porque usei uma expressão que pode ter ofendido, e a pessoa até foi: não pode, ofende. E eu aí percebi: não vale a pena continuar, os pedidos de desculpa está feito, eu posso escolher o que eu digo, posso escolher o meu comportamento, não posso escolher a reação da outra pessoa, não posso. Fiz a minha parte, a outra pessoa eu não consigo controlar, mas pelo menos eu senti-me bem com aquilo que eu fiz, e não vou conseguir controlar o outro lado, posso controlar aquilo que eu digo. E às vezes um pedido de desculpas, ou para quem não gosta de pedir desculpa, dizer: olha, lamento o sucedido. Às vezes é uma boa maneira de começar a trabalhar para o futuro. Mas não ficar muito ali no futuro, naquela lama ali, e porque tu há 20 anos, e quando eras pequena, tu não sei quê, e isto e aquilo, e as pessoas vão buscar coisas de há 30 anos atrás e de há 25 anos atrás nas famílias, que, está bem, foi há 25 anos atrás, éramos pessoas tão diferentes. Agora temos um futuro, vamos falar nos 25 anos que se aproximam e não nos 25 anos atrás. E há muitas empresas portuguesas, grandes empresas portuguesas, que são de gênese familiar. Eu próprio, quando comecei a trabalhar, trabalhei numa empresa que tinha gênese familiar, várias famílias, e tinha dimensão multinacional. E percebi que isso é muito, muito, muito relevante. Descreveu que a negociação é um equilíbrio entre o competitivo e o cooperativo. Uhum. Como é que os líderes podem determinar a combinação certa para garantir resultados justos e a preservação da relação num ambiente empresarial familiar, onde a lealdade e as emoções são elevadas, como já fizemos questão de É verdade. referir? Essa conciliação entre a competição e a cooperação é aquilo que muitos autores chamam a natureza dual da negociação. Ou seja, a negociação tem duas dimensões que são simultâneas, indissociáveis e quase opostas. Um bocadinho como o yin e o yang da sabedoria oriental. Agora, nós ocidentais, considerando-nos aqui ocidentais, do ponto de vista geográfico ou até de mindset, nós temos dificuldades em lidar com estes opostos. Para nós ou é ou não é. O é e não existe para nós. Mas se calhar existe na negociação. O que é que eu quero dizer? Eu tenho que, por um lado, saber a parte competitiva da negociação, que tem uma série de ferramentas, que em técnica negocial ou na doutrina negocial se chama a dimensão distributiva. Distribuir o valor, ou seja, eu captar uma bela fatia do bolo. Imagino que negociar é esta mesa e eu quero uma bela fatia daquela mesa, daquele bolo, daquela tarte, daquela pizza. Mas em simultâneo, eu prefiro dividir esta parte em vidro, que é maior do que a base, esta base em metal. Portanto, eu prefiro dividir o de cima do que o de baixo. Ora, ao dividir esta parte de cima da mesa, que é superior, todos estamos a ganhar mais. Eu posso ter a mesma percentagem, mas essa percentagem em valor absoluto é superior. Isso é a dimensão integrativa. É a criação de valor. E nós temos que saber jogar, passo o pleonasmo, estes dois jogos. Agora, a dificuldade é que as ferramentas são muito diferentes. Por exemplo, na parte de conseguir captar valor, um dos assuntos que se calhar é o assunto mais investigado em negociação é o impacto da primeira proposta. Isso deve ser o primeiro a falar ou se deve esperar. Que isso vai condicionar imensa negociação. Isso é uma manobra, uma técnica, uma ferramenta competitiva. Mas, ao mesmo tempo, eu quero criar valor. Por exemplo, uma maneira de criar valor é investir na relação de confiança e perceber os interesses do outro lado, o que é que para o outro lado é relevante. Agora, um lado, eu gosto de chamar a isso o kit de sobrevivência negocial. Um lado, que é o lado mais competitivo e o lado mais cooperativo, têm dificuldades em viver um com o outro, mas têm que viver um com o outro. Pense desta forma, é como se nós fôssemos num carril de caminho de ferro, de comboio, em que temos um pé num carril, que é o carril competitivo, e temos o outro pé no carril
cooperativo, distributivo e cooperativo, ou integrativo. E os carris de caminho de ferro nunca se encontram, mas vivem a vida inteira em paralelo. E aqui é muito parecido, com uma dimensão que pode complicar, que é, normalmente, há uma relação de longo prazo. Quando eu tenho uma relação de curto prazo, se eu estivesse a comprar alguma coisa e nunca mais via a Rita, se calhar eu focava muito no competitivo. Mas se fosse uma relação de longo prazo em que eu ia ser consultor da sua empresa, aí eu não podia ser só competitivo, tinha que pôr muito cooperativo. Portanto, quando há mais do que um one shot, normalmente, uma só interação, normalmente o integrativo está lá. E é o caso das empresas familiares. Portanto, há que saber equilibrar isto. Há quem diga, é assim uma imagem um bocadinho à Game of Thrones, apesar de que eu não sou seguidor do Game of Thrones, mas gosto de fantástico medieval, nomeadamente Senhor dos Anéis, e é um pouco a ideia de termos um punho de ferro dentro de uma luva de veludo. Um punho de ferro dentro de uma luva de veludo. Não pode ser só o punho de ferro, não pode ser só a luva de veludo. Muitos acreditam que a experiência é suficiente para lidar com negociações difíceis, mas com base no seu trabalho, porque é que confiar apenas na experiência pode ser insuficiente e como é que os líderes das empresas familiares podem incorporar novas técnicas de negociação para evitar repetir assim erros do passado? Pois, Rita, a experiência é um dos mitos da negociação, que a experiência resolve tudo. Eu vou-lhe dizer uma coisa. E o que eu vou dizer, em relação à minha pessoa, aplica-se à pessoa da Rita e a qualquer pessoa. Eu sou o maior especialista mundial, não duvido, o maior especialista mundial nos meus próprios erros. Ninguém sabe tanto dos meus próprios erros como eu. E a Rita é igual. Ou seja, às vezes, a experiência é uma sucessão de erros que nós nem nos apercebemos que estamos a fazer esses erros. Mas ficamos especialistas nesses erros. E temos dificuldades em perceber que foi um erro. O que é que precisamos para que a experiência floresça, para que a experiência seja realmente, nos traga realmente um valor acrescentado e nos ajude a desenvolvermos? Precisamos de feedback externo. Alguém que nos ajude a ter perspectiva e a perceber se aquilo que andamos a fazer há 10 anos faz sentido ou não. E isso é difícil. Por exemplo, muitos de nós cometemos erros e erros sem fim na nossa alimentação. Mas até alguém nos dizer, olha, isso não é uma boa ideia, nós achamos que não. Eu até não como assim tanto. Só que se calhar estou a comer coisas que não devia comer. Olha, no meu caso é o chocolate. Porque o chocolate que eu gosto mais, o quadradinho que eu gosto mais é o próximo. Não sei se é o mesmo problema. Não sou muito fã de chocolate, mas percebo com algumas coisas. Mas e tenho muita experiência. Não sei se é a melhor experiência. Claro. Além disso, mais uma coisa da experiência. Às vezes as pessoas aprendem tudo. Imagino que têm uma experiência de 10 anos. Aprenderam tudo num ano e andaram 9 anos a repetir aquilo que aprenderam num ano. Ou seja, houve um ano muito profícuo em experiência e o resto foi quase repetição. Não crescemos durante esses 9 anos. A experiência é super importante, é condição necessária, mas não é condição suficiente. Quando juntamos com o feedback, aí é outra coisa. E isso liga-se a mais um ponto. Nós não nascemos negociadores. Nós tornamos-nos bons negociadores com método, com conhecimento, com experiência e experiência casada com feedback. As lutas pelo poder são enormes e muito comuns nas empresas familiares, onde os papéis e as expectativas históricas se mantêm. Como aconselharia aos líderes a utilizar táticas de negociação que abordem os desequilíbrios de poder inerentes e os preconceitos cognitivos decorrentes de narrativas familiares de longa data? Pois, as narrativas familiares, nós todos vivemos dentro das nossas narrativas, das nossas histórias, que são, se calhar não são mais do que maneiras de organizar o mundo fazer sentido. Temos umas histórias que contamos a nós próprios. E é normal, é quase uma estratégia de sobrevivência e de organização daquilo que se passa à nossa volta. Só que às vezes essas histórias são histórias que não nos ajudam em termos de relação familiar. A história que, pois, a minha irmã sempre achava que mandava, pois, o meu irmão não sei quê, pois, aquele meu tio nunca foi de confiança, pois, o meu pai sempre nunca acreditou em mim. Há aqui uma série de histórias que nós contamos e o outro lado, se calhar, tem outras histórias. E às vezes não percebemos que a nossa história é apenas a nossa história. E o outro lado tem a sua história. E aqui o ponto que pode ajudar muito é a chamada third story, a terceira história. O que é a terceira história?
É uma história de encontro, é uma história de reunião, é uma história que tem em consideração a minha história e a história da Rita. Vamos pensar que somos irmãos, temos uma empresa. E eu penso, pois, a Rita, que é uma filha tardia, eu é que sou o filho varão, nesta linguagem tão antiga, portanto a empresa sou eu que estou à frente. Ela agora chegou aqui, já quer mandar. E entretanto, esta é a minha história. Qual é a narrativa da Rita? Pois, o João sempre me tratou como uma miúda, super protetor, não percebe que eu tenho valor, que consigo fazer coisas sozinho. E estas histórias colidem. Ora, se nós conversarmos e pusermos isto no open, no aberto, começamos a conseguir montar uma história que tem em consideração a minha e a história da Rita. E começamos a avançar. Aliás, há um modelo, eu não vou entrar em pormenores, mas que ajuda imenso, eu falo muito nisso nas minhas sessões, que é a escada da inferência. Escada da inferência. Foi desenvolvida há uma série de anos, e que nos ajuda a perceber como é que nós e as outras pessoas nos afastamos do real, vamos chamar factos, entre aspas, porque há mais percepções do que factos, e como é que a partir daí nos afastamos uns dos outros. É como se subíssemos escadas, eu subo a escada do irmão mais velho, a Rita sobe a escada da irmã tardia, porque a mãe já tinha, vamos pensar, 45 anos, e eu nascia com a mãe com 20, e então há aqui assim duas escadas diferentes que nos afastam. Se nós descermos as nossas escadas, conseguimos encontrar-nos aqui numa plataforma que é a terceira história. Portanto, mas é um trabalho que é preciso investir nele. E é preciso dar o primeiro passo. Não ficar à espera que o outro lado dê o primeiro passo. E essa às vezes é a parte mais difícil. E essa é a parte mais difícil. Há uma história engraçada que eu às vezes conto, que é duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, que decidem escrever um cartão, uma coisa assim desse género. E então uma diz que a ideia é escrever um cartão muito bonito em elogiar a outra irmã. E uma das irmãs diz, you go first. Ou seja, tu escreves primeiro. Eu escrevo o meu, mas depois tu escreveres o teu. E se as duas pensarem nisso, nunca mais há cartão elogioso. Nunca mais. Um dos seus módulos trata de gestão de conflitos através do equilíbrio entre o poder, os direitos e interesses. Pode explicar como é que este quadro pode ser adaptado à mediação de litígios entre membros da família, onde as fronteiras legais se confundem com os laços afetivos? Esse é um modelo que eu gosto muito dos autores. Um dos autores é o William Ury, que é um autor muito conhecido na negociação, Bill Ury. O outro autor é o Stefan Goldberg, que infelizmente, que eu conheço bem, conhecia porque infelizmente faleceu em janeiro deste ano, e a Jean Brett, e eles eram marido e mulher, e a Jean Brett ainda há pouco tempo estive com ela. E foi um modelo que eles desenvolveram, o poder, direitos e interesses, quando passaram uns meses, há muitos anos, nos anos 80, em minas de carvão norte-americanas cheias de conflitos. E aperceberam-se que as pessoas têm estas três linguagens para resolver um conflito. Ou usam o poder, a força bruta, porque eu mando, porque eu sou isto, porque vão ali e impõem, ou então vão a um quadro legal normativo, pode ser um conjunto de normas internas, pode ser tribunais, o que seja, que são os direitos, ou, que é o desejável, pelo menos para começar, focarem-se nos interesses, que são as necessidades, os desejos, as preocupações, e focarem-se nos interesses através de uma linguagem negocial. Portanto, é a via negocial. E a grande contribuição deste modelo é, em vez de começarmos pelo poder, que se a Rita ler as notícias aí e for para a net e o que é que está a passar no mundo, é poder. Aliás, estamos a assistir a poder na guerra de tarifas, é poder misturado com direitos, Eu ontem ouvi aquela intervenção do presidente norte-americano e claramente para mim, e agora vai haver poder do outro lado, sentem que têm direito a responder, portanto é poder-direitos. Será que isso vai acabar numa negociação? Se calhar. O que é que normalmente, ou o que é que os autores, e eu sou partidário disso, dizem? Não comece pelo poder, não comece pelos direitos, comece pelos interesses. Comece pela via negocial. Tente dar a primeira palavra, o benefício da dúvida à negociação. Se isso não funcionar, então vamos aos direitos. E por fim, se isso não funcionar, vamos ao poder. Porque os direitos e o poder são muito onerosos. E depois de abrir aquela caixa de Pandora, é difícil fechá-la. Vamos ver como é que as coisas correm. Mas neste momento, parece-me claro que estamos num conflito em que as linguagens predominantes são poder e direitos. Vamos ver se os interesses dos países, das empresas, das instituições, de todos nós, se prevalecem.
Porque se o poder e os direitos prejudicarem os interesses, não sei se será uma coisa muito boa. A preparação é fundamental para termos conversas eficazes e difíceis. Que passos ou exercícios práticos recomenda aos líderes de empresas familiares para se prepararem para discussões de alto risco que podem alterar assim as trajetórias das suas empresas? Desculpe, pode só repetir a pergunta? É fundamental prepararmos-nos para ter conversas difíceis. Que exercícios é que recomenda a um líder que o prepara ou que o ajude a avançar com uma conversa destas? Que estas conversas que possam alterar tanto a trajetória da empresa ou da família. Portanto, o que é que podem fazer para preparar a conversa difícil? Olha, uma conversa difícil é uma conversa que normalmente tem 3 grandes áreas. Tem a área mais visível, que é o chamado modelo das 3 conversas da Harvard. Tem uma área mais visível, que é a chamada What Happened Conversation, aquilo que aconteceu, que normalmente não são factos, mas percepções. Começar por preparar isso, tentar perceber. Depois, há uma segunda conversa, que não é uma segunda conversa em termos de timing, é em termos de profundidade, que é a conversa das emoções, o que é que cada um de nós sente, e por fim a conversa das identidades. O que é que esta conversa diz em relação a mim, em relação ao meu papel, em relação à minha imagem. E o ideal seria preparar a conversa nestas 3 dimensões. E não é só preparar estas 3 dimensões do meu ponto de vista, mas do ponto de vista do outro lado. O que é que o outro lado lhe acha em relação a estes 3 pontos? Ou seja, o que é que o outro lado sente que aconteceu, como é que se sentem e se isso é ou não é uma ameaça à sua identidade, se põe em causa a sua identidade, se afeta a sua identidade. E é ter isso em consideração. Por exemplo, em relação aos acontecimentos últimos, que é uma conversa difícil entre os vários países, isso também está muito em causa. O que é que aconteceu? E eu não estou a tomar partido, nem por um lado, nem por outro, estou apenas como observador neutro. E o meu comentário há pouco, também como observador neutro. Não estou claramente a tomar partido por um lado ou por outro. Estamos apenas a tentar aplicar os modelos àquilo que se está a passar. E uma coisa é aquilo que cada um acha que aconteceu, outra coisa é como é que nós nos sentimos. Sentimos-nos muito irritados, sentimos-nos desrespeitados, sentimos-nos explorados. E por fim a identidade. O que é que isto diz de nós? O que é que isto diz da nossa comunidade, da nossa empresa, do nosso país, do nosso conjunto de países? Será que estamos a ser postos em causa? Será que não estão a dar-nos o devido valor? Portanto, há aqui todas estas 3 componentes que têm que ser endereçadas numa conversa difícil. Não é apenas o que parece, é por camadas o que aconteceu, factos, percepções, o que é que sentimos, o que é que isto diz de nós próprios. Já chegámos à conclusão que muitas das vezes é preciso uma ajuda externa para resolver os conflitos familiares. E qual é a sua opinião sobre o papel dos mediadores externos ou dos programas de formação especializados nos apoios aos líderes das empresas familiares na aquisição e aperfeiçoamento de competências de negociação essenciais? A mediação é uma ferramenta clássica na resolução de conflitos, quando as partes têm muita dificuldade em conversar, quando os ânimos estão muito exaltados, as emoções estão ali presentes na negociação, as partes não confiam uma na outra, e aí a mediação pode ajudar. Repare, por exemplo, no conflito na Ucrânia, que é uma tragédia, qualquer guerra é uma tragédia no momento em que morrem pessoas, e temos, regressando aqui aos Estados Unidos, a tentarem fazer a mediação entre a Rússia e a Ucrânia. Mas há outros casos assim, muitos casos de mediação. Mediação não é mais do que termos uma terceira pessoa, uma terceira entidade, a tentar assistir a negociação. Portanto, é uma negociação potenciada, catalisada por uma terceira parte. Agora, essa terceira parte é uma terceira parte que, na técnica da mediação, não estou a dizer que o que se passa à nossa volta cumpre sempre estes critérios, mas na técnica da mediação, se formos à gênese, a mediadora deve ser neutro, equidistante, portanto neutro, e à partida não está ali para resolver, não tem uma bala de prata, não tem uma varinha mágica com uma solução na manga. Tem um processo que vai ajudar as partes a elas chegarem a uma conclusão. Por exemplo,
E isso também esteve a ser utilizado no conflito, até foi no conflito, penso que foi no conflito ucraniano que isso estava em cima da mesa, que é chamada shuttle diplomacy, ou diplomacia vai-vem, que é, eu em vez de juntar as partes em litígio num mesmo local, uma parte está num sítio, pode ser uma sala, a outra parte está noutra sala, e eu faço vai-vem, eu mediador, vou a uma sala, outra sala, um sítio, outro sítio. O Henry Kissinger era muito conhecido por isso, por esse tipo de mediação, e tento que as partes cheguem a uma conclusão sem falarem uma com a outra. Eu sou uma espécie de pombo-correio, sou um mediador em vai e vem, porque sei que no momento em que ponho as partes em frente uma da outra, aquilo explode e o clima não ajuda. E então separo. Isto pode ser numa negociação, por exemplo, sindical, pode ser entre países, pode ser com membros da família, em que há um mediador, que não tem que ser um advogado, não tem que ser uma advogada, não tem que ser alguém da área jurídica. Se houver questões jurídicas, convém. Tem que ser, acima de tudo, uma pessoa que as duas partes confiem, que conheça ou consiga perceber a situação e consiga estar fora do ponto de vista emocional, consiga ganhar a perspectiva e observar as coisas, e que não tenha um interesse direto na resolução. Ora, muitas vezes o que nós vemos por aí não é exatamente isso. Esta é, digamos, a técnica da mediação limpa, na sua gênese. Depois há outras variações e às vezes faz o que se consegue e não aquilo que seria o ideal do ponto de vista da técnica pura. E claramente que pode ser uma ferramenta a usar em empresas familiares. Para concluirmos aqui a nossa conversa, gostava de saber como é que vê as negociações e a resolução de conflitos a evoluir para empresas familiares no nosso mundo empresarial em rápida mudança. Existem algumas tendências ou tecnologias emergentes que irão remodelar a forma como os conflitos familiares são abordados nos próximos anos? Olha, uma técnica muito interessante é a utilização de inteligência artificial. Eu sei que isto parece estranho. Eu tive há pouco tempo, há cerca de talvez nem um mês, numa conferência no MIT, em Boston, que era também organizada pelo programa de negociação de Harvard. Eram 200 e tal pessoas, muitos académicos, os nomes da negociação estavam lá todos, mas também estava lá uma série de gente muito jovem, investigadores mais da área da tecnologia, que estão a tentar usar a inteligência artificial na negociação. Para que é que pode servir? Por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar imenso a preparar uma negociação. Por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar até como mediador ou como negociador. Ou seja, em vez de negociar pessoa com pessoa, pode ser uma inteligência artificial com outra. Aliás, um dos temas da conferência, se calhar até o grande tema, foi uma competição mundial entre inteligências artificiais em negociação, e inteligências artificiais e pessoas. E as emoções foram fundamentais, mesmo para a inteligência artificial, que também precisa dessas emoções. Também posso usar a inteligência artificial como coach negocial. Em vez de ter uma pessoa a quem eu vou telefonando, que me vai ajudando, que me vai dando dicas, posso ter uma inteligência artificial. Também posso ter a inteligência artificial como o meu quase professor, que me ajuda a desenvolver as minhas capacidades, para eu treinar. Imagino que eu vou negociar, tenho um cenário de uma inteligência artificial, um chatbot, ou o que quer que seja, se calhar mais do que um chatbot, em que eu vou experimentando esta conversa. Ponho como prompt o perfil da pessoa com quem eu quero ter a conversa difícil. Ponho lá o prompt. Esta pessoa tem isto. Claro que está cheio dos meus preconceitos. Mas ponho lá, aquilo tudo. E depois vou dizendo o que é o objetivo da conversa e depois vou tentar fazer essa conversa com a inteligência artificial e no final tenho um relatório, até posso ter uma grelha comportamental que me diz correu bem, correu mal, e posso fazer essa conversa 200 vezes, 500 vezes, sempre com este feedback. Isso é poderosíssimo. Ou seja, eu posso ir para o ginásio, e para mim a inteligência artificial pode ser uma espécie de ginásio negocial para eu preparar as negociações que aí vêm. Portanto, há imensa coisa a acontecer, e são tempos muito interessantes para estarmos vivos e neste planeta, a viver, a observar, a aprender com tudo o que se está a passar. Tempos excitantes. Obrigada, professor. E ao concluirmos a conversa hoje nos Family Business Talks, agradecemos ao nosso convidado por ter partilhado os seus conhecimentos e experiências. Esperemos que os nossos ouvintes tenham gostado tanto quanto nós e até à próxima.